Meu Deus, o mercado tá derretendo, tô perdendo dinheiro, não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu comecei a investir nos Estados Unidos agora e só tô perdendo dinheiro, né? É bem provável que quem começou a investir nesses últimos meses está vendo a sua conta negativa e no vermelho. Algum desses motivos está acontecendo pelo nosso presidente novo nos Estados Unidos, o Donald Trump. Ele decidiu colocar algumas taxas, que ele mesmo chama de taxas recíprocas, a outros países na questão da importação, para poder ali controlar um pouco mais a economia dele. No vídeo de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o que está acontecendo, que é uma coisa que está vindo agora à tona, principalmente nos últimos dias, muito forte. Então, às vezes assusta algumas pessoas que não estão acostumadas a ter essa volatilidade um pouco maior no mercado. E aí só que a gente vai entender também um pouco mais como isso pode ser importante para o seu crescimento no futuro, porque quando os mercados caem, a gente começa a ver grandes oportunidades surgirem, beleza? Primeiro, vamos entender aqui um pouquinho do que está acontecendo, né? Essa semana, o Donald Trump aqui, ele anunciou, né, de 10% a 50% de tarifa a outros países, né? Ele fez as reuniões dele, tanto que a gente tem a imagenzinha dele aqui, ó, com, com esse quadro aqui mostrando as tarifas que os países colocavam nele e as tarifas que os Estados Unidos vai colocar agora ali contra os países, né? Quando a gente desce aqui na notícia explicando mais um pouquinho, a gente vai ver aqui que alguns países que ele taxou, né? Agora, por exemplo, igual esse país aqui, Saint-Pierre, fava os Estados Unidos 99%, os Estados Unidos agora colocou contra ele 50%, né? A gente tem aqui os outros países, né? O Vietnã, que é um país aqui que estava taxando muito, os Estados Unidos aqui colocou 46%, e isso está afetando muito porque a gente tem muita operação ali no Vietnã de grandes empresas, né? E quando a gente vem passando aqui alguns países mais conhecidos, por exemplo, grandes, né? A China tarifava ali os Estados Unidos em 67% em média, tá? E agora os Estados Unidos colocou uma taxa de 34% sobre a China, né? E aqui tem todos os outros países. Se vocês quiserem ver, pode acessar a notícia. E aqui eu estava procurando o Brasil, e o Brasil recebeu somente 10% de taxa, né? O Brasil ali está, digamos, entre aspas, num bom barco, né? Só que quando os Estados Unidos começam a tarifar isso, o mercado não reagiu muito bem, né? Os preços das ações estão caindo mais, porque as coisas vão ficar mais caras para os americanos. O exemplo disso foi quando, aqui no Brasil, o nosso governo ele decidiu taxar, né? Por exemplo, a gente teve a famosa taxa das blusinhas, onde a ideia era, vamos taxar a China nesses produtos de Shein, Shopee, né, AliExpress, para poder fomentar o comércio local. Só que quem acabou pagando a conta foi o consumidor final, né? Aquela menina que ia comprar lá a blusinha, ela viu que a blusinha agora tá mais cara. Por exemplo, minha mãe, ela gosta de comprar muita coisa na Shopee, ali, coisinha da China. Ela mesmo diminuiu bastante as compras dela, porque toda vez que ela ia colocar um valor, se o produto, sei lá, era R$ 100, o produto virava R$ 200, R$ 300, entendeu? Praticamente o dobro, né? Então, da mesma forma nos Estados Unidos, quem vai acabar pagando é o americano. Só que nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Lá a coisa funciona, é um pouquinho diferente aqui no Brasil. Mas veremos o que vai acontecer. Agora o futuro é um pouco incerto. O Trump tem um objetivo, tem uma direção, só que a gente, como investidor pequeno, a gente não consegue mandar muito. Então a gente só olha o que está acontecendo e tenta, né, proteger o nosso patrimônio e também que caso tenha alguma grande oportunidade, a gente consiga surfar um pouquinho melhor, né? Vamos olhar, por exemplo, o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ali a gente tem Apple, Microsoft, né, Tesla, Facebook, que é a Meta, o Google, o Nvidia, todas as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então é bem provável que você, principalmente no último período do ano e tal, você deve ter começado a investir ali nos Estados Unidos, olhando e pensando, cara, só tá subindo, só tá subindo, só tá subindo. Sim, mas em algum momento
alguns mercados corrigem. O mercado americano estava muito esticado. E agora a gente está vendo uma correção muito grande. Por exemplo, cada candle, né, o tracinho, o retângulo que a gente vê desse daqui, esse vermelhinho aqui é uma queda e o verdinho é uma alta. Cada um é um dia, né? Tanto que a gente pegar aqui embaixo, isso aqui é dia 4 de abril, né? Hoje, exatamente agora, ao vivo. Esse aqui é o futuro de S&P, né? 500. E olha a queda que ele teve desde o começo do ano aqui, daqui para baixo, né? A gente está tendo aí uma queda bem forte. Se eu pegar aqui a réguazinha, opa, calma. Se a gente pegar aqui, caramba, como é que é foda, acostumado a mexer em Windows. A gente está tendo uma queda aqui de mais ou menos 13%, né? Desde o nosso topo. E até onde isso aqui pode cair? Né? A gente não sabe, ele pode cair aqui para 5.100 pontos, né? Ele pode cair para 4.000 pontos, ele pode cair muito mais. Só que a gente, como investidor, acaba tentando pegar esses grandes movimentos, que é onde as coisas estão ficando mais baratas. Por exemplo, se eu pegar aqui a Amazon, né, desde o começo do ano, ela está caindo 18%. Então, desde o preço que ela teve no topo, agora ela está custando, digamos, 19% mais barato. Então, se a Amazon continua sendo a Amazon, é bem provável que a gente olhe para isso como um desconto, né? A gente vê a Nvidia, né, no último ano aqui caindo 26%. Nvidia é uma empresa que está muito no segmento também agora de IA, e a gente vê todo mundo usando IA, eu mesmo uso bastante IA, todo mundo está usando. Então as empresas de tecnologia precisam de processamento. A Nvidia é uma grande empresa que fornece todo esse processamento, que lucra bilhões e bilhões e bilhões ali. Então é uma boa empresa. Então eu já começo a olhar e pensar, nossa, eu já queria comprar mais de Nvidia, agora provavelmente vai estar gerando uma nova oportunidade. A mesma coisa a Apple, está caindo aí desde o começo do ano 16%. Isso aqui eu estou pegando só uma das grandes empresas dos Estados Unidos para vocês terem noção, mas vai gerar muita oportunidade, principalmente se o mercado continuar caindo. E só que isso que o Trump está fazendo, né, pode acabar desencadeando, né, numa guerra comercial, né, uma guerra tarifária, né, porque, por exemplo, a China estava taxando ele, aí ele foi lá e anunciou, agora eu vou jogar aí mais 34% aí para a China. E aí a gente já tem aqui, hoje, isso aqui é a notícia agora, a China anuncia tarifas adicionais de 34% sobre os Estados Unidos e acirra guerra comercial. Isso hoje foi a China. Aí como é que vai ser os outros países que receberam tarifas, né? Como vai ser a reação deles? Então a gente não sabe, então isso está acontecendo tudo muito agora. Então isso assusta o investidor, assusta um pouco quem começou a investir agora no final do ano passado, que está vendo só o seu patrimônio cair, principalmente quem está em renda variável. Só que isso gera várias outras oportunidades, né? Por exemplo, o dólar, a gente viu ontem o dólar bater uma mínima legal aqui em 5,64 mais ou menos. Hoje ele já está subindo aqui um pouquinho, aqui mais ou menos para 5,72, mas do preço que ele chegou a estar, né, no final do ano passado, em 6,20, aqui é um ponto bom de compra. Tanto que eu hoje, assim que acabar esse vídeo, eu já vou comprar um pouquinho mais de dólar e vou começar a comprar mais um pouquinho de Amazon, um pouquinho de Nvidia, ou talvez até o próprio S&P 500 que você compra tudo de uma vez, em vez de estar comprando separado, né? É uma coisa que eu prefiro, às vezes, comprar isso, sem saber muito do que vai acontecer, então eu vou comprando aos poucos, e se o preço cair, eu vou comprando mais, se o preço cair, eu vou comprando mais, comprando empresas bem mais sólidas. Quando o mercado começar a mostrar que não, tá começando a se equilibrar, tá começando a ficar de boa, não vai dar nenhuma merda, né? Aí você eu, por exemplo, eu começo a comprar um pouquinho de ativos com um pouco mais de risco para poder, quando o mercado recuperar, ele recuperar muito alto, né? A gente também tem as criptomoedas, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o Bitcoin, também tá caindo bastante, né? A gente chegou a ter um topo ali no começo do ano, aqui, ó, dezembro para janeiro, 108 mil dólares, e agora ele está custando mais ou menos 82 mil dólares, está dando equilibrada,
também devo comprar um pouquinho. Eu tinha comprado aqui um pouquinho de Bitcoin a 70, 80 mil dólares, então eu vou esperar um movimento mais forte para poder comprar, né? Porque o dinheiro não é ilimitado. Eu sou um investidor ainda pequeno comparado aos grandes players do mercado. Imagino que você que esteja assistindo o vídeo também é um investidor pequeno, está começando a entender mais. Então, qual é a ideia, né? Ontem eu estava conversando com um cliente exatamente sobre isso. Vá aos poucos. Aplique o que não te der dor de barriga. E deixe caixa, né? Deixe muito caixa ali, por exemplo, eu tenho muito caixa em Tesouro Selic, né? A gente tem a nossa taxa Selic aqui no Brasil a 14,25% e a gente já tem uma previsão que talvez vá aumentar até 15%. Lá nos Estados Unidos também deixa ali no próprio Tesouro ali com liquidez diária e vá alocando aos poucos. Vá trabalhando, ganhando dinheiro e vá colocando para você fazer esses aportes DCA, né? Você vai comprando quando os ativos estão baratos. Você compra quando ninguém quer. Essa é a jogada toda do mercado. No longo prazo, quando você vai passando os ciclos, você vai entendendo que quando você compra quando ninguém quer, geralmente quando todo mundo quer, que já está num topo, você já está provavelmente realizando lucro. Beleza? Esse é o vídeo de hoje só para poder acalmar um pouco o nervo das pessoas que estão me mandando mensagem, de alguns clientes e alunos. Só tomem cuidado, tomem paciência, fiquem tranquilos, esperem o mercado andar, vão colocando dinheiro aos pouquinhos, que não der dor de barriga. Esse é o segredo. Vá devagarzinho, vá pegando as empresas que você estudou, que você viu que tem fundamento, que não perderam, e vamos ficar de olho. Eu vou ficar de olho, vou voltar a atualizar aqui vocês com novos vídeos no futuro. Beleza? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí o que você tá achando, tá perdendo dinheiro, tá ganhando dinheiro dentro do mercado agora nesse momento, vai comprar mais? Me diz aí. A gente se vê no próximo vídeo.